É noite de campanha. Quero falar exatamente a respeito de campanha. Eu vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias e deixem abertos o 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga só por Deus. Então peça ajuda para o seu irmão, algum obreiro, um diácono, os presbíteros possam ajudar. Antes de entrarmos aqui, irmãos, para falar a respeito da campanha, nós precisamos entender que nós vivemos uma era pós-moderna de intensa imoralidade. E para falar da campanha que eu venho falar essa noite, nós precisamos entender o quadro que nós estamos vivenciando. Um quadro de imoralidade, onde a sexualidade ela é totalmente deturpada, os valores eles estão totalmente invertidos. E a campanha que eu quero falar é uma campanha contínua, uma campanha diária. Não é uma campanha com tom místico, supersticioso, de bater cartão. Não, é uma campanha diária, de vida, de estilo de vida, que é isso que o cristianismo faz. Ele nos chama para um estilo de vida. E quando nós enxergamos, porque todo ser humano ele enxerga através de lentes. Existe uma cosmovisão para cada ser humano. E o cristianismo é uma cosmovisão de mundo também. E precisamos entender que o chamado para essa campanha, que eu venho falar essa noite, é a única possibilidade de viver essa campanha, é a única possibilidade de conseguirmos combater todos os dias, continuamente, o bom combate acerca de toda essa podridão que existe hoje. São sinais também que nós vamos ver aqui. Mas não deixando de lado e não nos esquecendo de tamanha dificuldade que é sim para muitos cristãos, para os cristãos, conseguir se manterem santos. E é a respeito disso que eu quero falar, de santidade. Não estou querendo falar aqui de usos e costumes, de alguém que é santarrão, nada disso. Mas é algo que é intrínseco daquele que é salvo. Algo que é totalmente ligado para aquele que realmente nasceu de novo. É regenerado, é salvo. E nós precisamos compreender isso. Infelizmente, o que se consome de material pornográfico no mundo é absurdo. É imensurável os números da indústria pornográfica. O mais triste é que isso acabou adentrando para as igrejas. Diariamente, nós temos contatos com jovens, com homens, que vivem as mazelas da pornografia, pessoas que vivem afundadas, vivem na imoralidade, pessoas que ainda não conseguiram compreender a extrema necessidade de serem santos, da santificação. Claro que nós vamos ver aqui que isso é um ato divino, a regeneração é um ato de Deus, primário com o homem, parte dele, não do homem, não é da nossa vontade, mas os números são terríveis. Pessoas que não conseguem adorar nas igrejas, porque sentem nojo delas mesmas, não conseguem pregar, não conseguem glorificar a Deus, não conseguem cantar, entoar um hino, porque se sentem sujas, se sentem indignas. Somos indignos? Claro que somos. Ninguém é merecedor aqui. Tem aquelas muito usado na igreja, né, para aquelas técnicas de neurolinguística ou de palestra. Olha para o seu irmão do seu lado e diga assim, pode olhar, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
Amém? Essas passagens nós não vemos, né? Então fale isso. Quando você pedir para que o seu irmão repita algo, precisamos entender que não somos merecedores, não somos dignos. E é a respeito disso, de santidade, a respeito dessas mazelas que nós enfrentamos diariamente. E não estou dizendo aqui como alguém que não enfrenta isso, como um santarrão, como alguém que é imune, alguém que não sofre com isso. Claro, sofro, trabalho num shopping, nós vemos isso diariamente, é um absurdo o bombardeio, é terrível, mas só existe uma possibilidade de conseguirmos combater o bom combate diariamente, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus, somente dessa forma, somente dessa forma. E como adentrou nas igrejas, a consciência, a reflexão diante dessa mazela, dessa problemática que é a falta de santidade, ela parte muito hoje do quadro que nós temos. Não estou fazendo um ataque para a nossa igreja, pelo contrário, eu defendo, aqui tem estudo, aqui tem faculdade teológica, aqui tem sim uma prioridade para a palavra, acho muito bom isso. Aqui tem o seu aspecto saudável, mas nós vamos em outras igrejas e vemos isso. Nós vemos a falta do que faz na vida dos crentes hoje, a palavra, o estudo, a dedicação, a vontade, a entrega, a direção mesmo, que só pode vir através da palavra de Deus, não é de doutrina de homens. E por conta disso, por conta de muitas pessoas que não são convertidas e estão liderando, a mensagem que parte de verdadeiros bodes é o quê? É uma mensagem carnal, uma mensagem confortável, uma mensagem que não vai mexer na zona de conforto, uma mensagem que vai fazer com que a pessoa ela passe esse tempo aqui bem tranquilo, achando que é convertido, e não é convertido. E são pessoas o quê? Carnais. E aí muitos não conseguem discernir, porque não tem o discernimento da palavra, aquele que é ovelha, aquele que é bode, e aí nós vemos isso, essas mazelas se propagando diariamente, é muito triunfalismo, é muita vitória, não, o crente perde, tem que perder, só de estar na contramão nós já estamos perdendo muita coisa, sofre sim, e nós vemos que é muito triunfalismo, textos fora do contexto, para arrumar bastante pretexto, muito. E aí vemos a luta hoje, da sã doutrina contra as falsas doutrinas. É uma luta, é uma guerra. E aí não temos convertidos, temos convencidos. Muita gente convencida. Para entrarmos aqui na campanha, precisamos compreender, não estou dizendo, eu não digo que eu não acredito em dons do Espírito Santo, acredito em todos. Eu não digo que Deus não abençoa, nunca vou falar isso. Eu não sou adepto de teologia liberal, que faz crente parar de orar, parar de jejuar, parar de estudar, meditar. Não, nada disso. Eu acredito em tudo isso, e eu busco praticar isso diariamente. Mas nós vemos que, como a irmã falou, né? Deus abençoou e Ele abençoa. E aí ela falou algo assim extremamente essencial. Para quê que abre uma porta? Para que a pessoa... É para exaltar, glorificar o nome de Deus. É para isso. Eu não vou na padaria só para comprar pão. É uma saída missionária. Eu estou no meu trabalho, mas eu tenho que estar ali para quê? Para exaltar, glorificar o nome de Deus. É para isso. Toda saída de casa de um cristão é uma saída missionária, evangelística. É uma saída evangelística. Só que, por conta de outros evangelhos que são anatematizados, anátema, como Paulo fala, ainda que nós mesmos, nós quem? Eles, os discípulos. Um anjo do céu, não é anjo do inferno não, vos anunciam outro evangelho, além desse que vos tenho anunciado, que seja anátema. Infelizmente, muitos evangelhos estão sendo propagados por aí, muitos. E esse evangelho que coloca as bênçãos materiais no lugar da soteriologia, o que é isso? Da salvação. Isso é um evangelho anátema. Não é um evangelho genuíno de Cristo Jesus. Não.
Evangelho não é casa, não é emprego, não é dinheiro, não é roupa, não é nada disso. A mensagem do Evangelho ela não é essa. Não é. Não confunda um benefício adicional com aquilo que é fundamental. Não podemos confundir. O que é o Evangelho então? É muito simples. É um Deus que é santo e justo, que salva pecadores injustos, mediante a morte substitutiva do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, naquela cruz, Ele leva com Ele os nossos pecados, e com os nossos pecados a nossa culpa. Ele paga pela nossa culpa, e é despejada sobre Jesus a ira de Deus. Quando a ira de Deus é despejada sobre Jesus Cristo, Deus satisfaz a sua justiça, sendo justo e justificador de todo aquele que crê. Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscita dentre os mortos, demonstrando assim que o seu sacrifício foi aceito. Então Ele ordena, Ele não pede, Ele ordena que todos os homens, em todos os tempos, em todos os povos, se arrependam e creiam no Evangelho. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. Esse é o Evangelho. E para entrarmos aqui, meus irmãos, já na campanha que Deus ordena, que é o chamado para a santidade, é uma campanha diária, contínua, todos os dias. Nós vemos aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 1, vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Aqui no original, ali na língua original é porneia, imoralidade sexual. Por isso que deriva a palavra pornografia, aqui é porneia. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos, aqueles que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito. É um chamado para a santidade. É um chamado para a santidade. Olha só, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, de antes, quando viviam na ignorância, quando vocês desconheciam a verdade que é imutável, inabalável, inalterável de Jesus, do Evangelho. E ele continua dizendo: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo, não é numa coisa e nem outra, em tudo o que fizerem. Amém? Abra sua Bíblia também. Tudo que a gente fizer, meus irmãos, tem que ter base bíblica, porque infelizmente tem muitos lugares que nós vamos e não, mas essas mensagens são duras, né? Não, você tem que mostrar que está na Bíblia, né? Embora tenha um contexto imediato nela, tem coisas que propagam, elas chegam na gente, sim, chega. E tem muita coisa aqui que é revelada o quê? São profecias. Precisamos compreender isso. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, por favor. Hebreus 12. A partir do versículo 4. Na luta contra o pecado,
Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não menospreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. A santidade, ela também é um chamado para exortação. Exortação. O que é santidade? O que é santidade? Santidade é o atributo de Deus. Ele não é um atributo de Deus. Deus, ele é santo. Nós, na língua portuguesa, quando queremos destacar alguma coisa, o que a gente faz? Colocamos em negrito. Nós colocamos a letra maior. Não é assim que nós fazemos? Para destacar, mudamos de cor, né? Na língua hebraica, eles faziam o que eles repetiam. Por isso que você vê o próprio hino que cantou, o último hino, quando você lê Isaías 6, e Isaías tem a visão, aquela visão que Deus dá para ele. O que ele fala? Que os serafins estavam entoando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, é o Senhor Todo-Poderoso, não é isso? Na língua hebraica se repete. Se repete. Só que você não vê a Bíblia dizendo que Deus é amor, é amor, é amor. Deus é justo, é justo, é justo. Vê? Deus é bom, é bom, é bom. Não. Diz, ele é santo, santo, santo. Por que essa ênfase? Porque Deus, porque a santidade não é um atributo de Deus, é o atributo de Deus. Ele é santo. E o que é, no grosso modo, para nós? É ser separado. É ser separado. Separado do que, Bruno? Vamos ver isso. A santidade, meus irmãos, ela é exigida pela lei de Deus. É ordenância, ele ordena a santidade. Embora ele proporcione, ele ordena. Sede santos, porque eu sou santo. Santificação, ela é uma ordem, ela não é uma opção. A Bíblia, você não vai ver na Bíblia dizendo, veja como você é e seja santo. Você precisa de santificação pelo que você é. Não. O que a Bíblia diz? Veja como Deus é e Ele exige que eu e você sejamos santos. Tem que olhar para Ele. Olhar para Ele. O problema que nós vemos hoje é muita gente buscando aquilo que vem do outro, do homem. Quer saber como Deus é? Abra a Bíblia. Mas Bruno, Deus não está falando comigo. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia em voz alta que você vai ouvir. Não precisa ficar esperando profetada, revelação de ninguém. Nada disso. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Precisa ler a Bíblia. Deus é o nosso modelo, o exemplo, precisamos imitá-lo. Jesus ensinou isso, ele deixou isso bem claro para nós. Embora tenha a nossa inclinação, todo ser humano é pecador, é. Somos sim necessitados da graça, claro que somos. Mas Bruno, você está querendo dizer então que não existe mais como, a pessoa ela vive esse negócio aí que você está dizendo e não peca mais, é uma impecabilidade. Não confunda pecado permanente com pecado acidental. Essa é a diferença. O problema é naquele que permanece na prática do pecado e não se arrepende. Não tem arrependimento. Ser santo é ser separado do mundo. Para quem? Para Deus. Se eu me separo apenas do mundo, não para Deus, virou legalismo, ativismo, é o que a gente vê demais. Só bato um cartão, vou semanalmente. Vou para a igreja de quarta, vou para a igreja de domingo, vou na escola bíblica.
Mas aí eu tive só o quê? Eu só tive uma roupagem de crente. Eu falo como crente, eu ando como crente, mas não viveu ainda uma transformação, não nasceu de novo. Tem que nascer de novo. Tem que ter um novo nascimento. E é através do quê? Do querigma, da palavra, da proclamação do evangelho. Se a palavra não estiver na mente, não tem como estar no coração. Eu acredito que a pessoa pode ter a palavra na mente e o coração vazio. Mas se não tiver a palavra na mente, não tem como ter o coração cheio. É impossível. Não tem como dizer que é salvo, nasceu de novo, sem compreender a mensagem do evangelho. É impossível. O problema é que tem muito crente papagaio que repete jargões, repete doutrinas de homens e não compreendeu nada ainda. Por isso que está afundado, atolado, preso aonde? Nas práticas do pecado, destruído, sangrando aqui nos bancos da igreja. Essa é a verdade. Tem que nascer de novo, tem que ter esse novo nascimento. Senão vive só nesse legalismo. Legalismo. Se envergonha de confessar os pecados. Não estou falando para você subir aqui e confessar o pecado para todo mundo, não. Tem que confessar diante de Deus. E quando precisa de ajuda, tem que buscar ajuda. Chamar um líder, um pastor, um irmão que você confia. Tem que falar. Logo que eu cheguei aqui na comunidade, tinha um pecado que eu cometi com 15 anos, que estava me agonizando. Eu chamei o pastor Júnior. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso vomitar isso aqui. Eu preciso tirar isso de dentro de mim. Está me matando. Está me destruindo. Você sabe por que não está tendo o poder de Deus? Só essa manifestação epidérmica que para na camada da pele. É só sensações, arrepios. Porque as pessoas elas não se santificam. Elas não são santas. É por isso. Ah, mas Deus cura? Claro que cura. Ele liberta. Acontece milagres? Claro que acontece. Mas sabe por que a evidência está muito pouca? Porque está tendo muita gente carnal que está pregando o evangelho e não vive, não tem coerência naquilo que prega. Por quê? Se envergonha, vive de glória do passado. Não, porque foi. Não foi, meu irmão. Já foi. Não é mais. Não é mais, acabou. Precisa o quê? Admitir a extrema necessidade de estar debruçado diante das Escrituras. Precisando o quê? Precisando confessar os pecados diante de Deus. Buscar a santificação. Precisa. E olha só. Não é possível uma pessoa ela ser separada para Deus sem estar separado para o pecado, do pecado. Não tem como a pessoa ela ser separado para Deus e não se separar do pecado. Bruno, mas não peca? Peca. Só que aquele que peca acidentalmente e não permanece é uma coisa. Mas aquele que permanecer não entendeu nada ainda. Ainda não entendeu nada. A campanha ela tem que ser diária. Todos os dias. Eu não posso ser crente na igreja, que é fácil. Tem que ser todos os dias. Tem que ser dentro de casa. Tem que ser no trabalho. Se você estivesse parecendo muito com os ímpios que trabalham com você, tem coisa errada. Tem coisa errada. Preste atenção, faça uma avaliação. Preste atenção. Se você não tiver luta no seu trabalho, na faculdade, com os seus familiares ímpios, tem coisa errada. Tem coisa errada. Nós trabalhamos com comércio e nós vemos calotes. E eu sou muito sincero. Se um crente pedir um fiado, eu fico com medo. Eu estou com medo dos crentes. É uma vergonha. Um empresário, dono de uma farmácia, ele não sabia o porquê o caixa dele não batia. E não batia. E todos os dias ia lá e dava errado. E batia. O que ele fez? Colocou câmera. Só que todas as funcionárias dele eram cristãs, eram da igreja. O que ele descobriu? Que todas elas roubavam ele. Todas elas roubavam ele. Ele mandou todas embora. Contratou um espírita, contratou um bandista, contratou ateu. O negócio começou a prosperar. Ele desviou. Pegou ódio, raiva. O mundo tem que enxergar em nós santidade. Meus irmãos,
Esses dias eu não queria pregar porque eu estou com conta atrasada. Atrasar a conta já me desesperou. Tem que fazer você agonizar. Tem que fazer você ficar desesperado. Conta, estou falando de conta. É aquele que está na prática do pecado. Aquele que está ali passando. Não deixa mais. Você não deixava passar aqueles R$10. Você não deixava passar. Antes você fazia o quê? Era certinho, corretinho. Para, sonegação é pecado. Está errado. Precisa entender isso. Precisa entender. Vocês pensam que é fácil vir falar essas coisas? Eu sei que não é. Eu não estou aqui como um santarrão. Eu não estou aqui para exortar a igreja. E cada vez que a gente vai pregar esse tipo de coisa, se eu não estiver vivendo o que eu estou falando aqui, eu sou o primeiro a ser condenado. Eu sou o primeiro. Eu não posso correr disso. Eu não posso fugir disso. Sabe o que acontece? Acontece que a igreja está tão acostumada a ter o ego amaciado, está tão acostumada a ouvir só aquilo que ela quer e não o que ela precisa, que aí quando vem de encontro, porque pelo que eu sei, todas as vezes que eu abro a Bíblia, eu sou confrontado, na maioria das vezes. Sou conformado? Sou, mas no porvir, naquilo que é eterno. Eu sou, mas enquanto eu estou aqui, todas as vezes que eu abro as Escrituras, eu sou confrontado. A brasileira, ela é mais de 50 milhões no Brasil, que não faz cócegas. Nós somos um país corrupto. Nós somos um país que a prostituição é um absurdo, inclusive infantil. Aqui a pessoa está errando o alvo. Ela está ali mentindo, adulterando. Ela é sensual demais. Outra coisa que a gente precisa compreender. Com a igreja, aqui não é esse modelo. Tem modelo de igreja que a gente vai e senta atrás assim, ó. Peca. A saia, ela é lá no pé. Mas está colada. Sensualidade. Carnalidade. Tem gente com problema de pornografia, de masturbação na igreja. Gente que sofre demais com isso. E quando vem para a igreja, os olhos vão condenar. Saiba de uma coisa. Se você expressa sensualidade, você não tem o Espírito Santo de Deus. Não tem. Não estou falando como santarrão. Estou falando como alguém que compreende que um Deus que é santo e se habita em nós, um Deus que é santo, é impossível querer expressar sensualidade para fazer o outro pecar. É impossível. Não é possível. Não é possível. Eu cobro da Cris. Não cobro? Infelizmente, a gente vive tempos terríveis. Terríveis. Um homem chamado Leonard Ravenhill, um grande pregador do evangelho, um grande homem de Deus. Ele falou uma vez algo muito interessante. Uma das maiores tragédias do evangelicalismo atual é que as pessoas se assustam mais com a santidade do que com o pecado. As pessoas têm mais medo da santidade, se assustam muito mais com a santidade do que com o pecado. Muito mais. Jovens que nós convivemos diariamente, nós temos jovens que estão arrebentados. Por quê? Porque estão transando, estão fazendo aquilo que não deve antes do tempo. Aí, você olha, está morto. Espiritualmente morreu. Morreu. E aí nós temos teologias, temos aí alguns métodos, porque quando não tem Bíblia, sobra criatividade. Aí eu preciso o quê? Usar de métodos, ou distorcer a palavra de Deus para me favorecer. Né? E aí nós vemos jovens que precisam de muita ajuda. Não só jovens não. Qual o problema? Muitos falam, tem que orar. Não se ora para pecado. O que Jesus falou em Mateus 5? Se o seu olho direito te fizer pecar, faz o quê? Arranca ele fora, não é isso? Jesus não está falando para você tirar o seu olho, arrancar. Ele está ensinando ali numa linguagem, é figurativo, ele está ensinando o seguinte: é uma amputação radical. Bruno, se o seu notebook é o seu problema, não tenha notebook. Se o seu problema é ficar conversando lá com aquela moça do trabalho, não converse com ela. Se o seu problema é aquele gatinho que fica te mandando mensagem, deleta ele, bloqueia ele. Se o seu problema é a televisão, não assiste televisão. Se o seu problema é a internet, não navega na internet. Amputação radical para ser santo. Por quê? Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não tem
né? Porque não somos santos, nós estamos santos. Ontologicamente, a nossa natureza, ela é pecaminosa, não é isso? Somos pecadores, mas nós estamos santos por um ato divino, não é? E se é um estado, ele é contínuo, progressivo e gradativo, ou seja, é todos os dias subir um degrau. Limpeza, santidade é isso, se limpar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Profano. Leia depois Ezequiel 22, 26. Você vai ver. Os sacerdotes não sabiam. Tem muito sacerdote, muito profeta, muito crente que não sabe a diferença do sagrado e do profano. Não sabe. Onde que está o relógio, pastor? Opa. Obrigado. Tem muito crente ficando cego também. Meus irmãos, tem muita gente que não sabe a diferença do sagrado e do profano. Não sabe. Porque a igreja, ela tem que prestar atenção com uma coisa chamada pragmatismo. Sabe o que é isso? É adaptar as coisas do mundão, do mundo, para a igreja. É satisfação carnal. É satisfazer a carne. Eu tinha uma ideia muito errada no início da minha conversão. Eu falava para Cris, eu vou aproveitar que eu era do pagode, eu toquei muitos anos. Eu vou aproveitar que eu era do samba. E agora que eu virei crente, eu vou lá no meio do pagode evangelizar. Acho que eu vou ganhar alguém para Cristo com esse... Estou dizendo que não. Mas a maioria que vai com essa mentalidade de sair para evangelizar lá dentro, pode acontecer alguns casos isolados, de uma pessoa até que está desviada. Eu já vi caso assim. A pessoa está desviada e ela vai e fala lá. Acaba falando, evangelizando alguém. Acontece, estou dizendo. Agora o crente que está as coisas, as obras da carne, ele que vive em santidade, esse cara que fala que vai lá para evangelizar, é mentira. Ele está com muita vontade de estar lá. Ele não quer evangelizar, ganhar alma, não. Ele quer estar lá. Quer estar lá no meio. Essa é a verdade. E o que a gente vê hoje, que é terrível, eu trabalhei com música há muito tempo, e a gente vê uma coisa que é terrível, é que o que está ditando aí a teologia da igreja brasileira são os louvores, né? Esses louvores que são shows. Estou dizendo que a pessoa não pode tocar, nada disso, né? Mas quando você vai para a Bíblia, você fala, peraí, louvor, aí você começa a ler o livro de Salmos, você fala, ah, meu Deus, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque não está exaltando a Deus, não está, né, glorificando, não é teocêntrico, onde Deus é o centro, não, é antropocêntrico, mensagens são assim, os louvores são assim, é para satisfação humana, é para o ego humano, é só para o ego da pessoa, só para ela se sentir bem, aquela sensação para arrepiar, e expulsar uma lágrima de vez em quando, né, eu expulso uma lágrima, não, Deus falou comigo, muitas vezes as nossas mensagens, alguns acham que Deus não falou, não, Deus não está falando não. Deus não está falando não, porque não lê Bíblia. Se lesse Bíblia, ia entender. E nós vemos que, por conta desse quadro, a igreja ela está, eu falo generalizando, carnal. Não tem diferença nenhuma, muitas vezes, dos shows que eu fazia, para o que a gente vê, às vezes, na igreja. E aí... Você quer ver o desespero de eu converso, né, a gente conversa, o Rogério, a gente vê o desespero de alguns, né, tem alguns ministros, o desespero das pessoas é que eles acham que as pessoas não estão adorando, porque para a pessoa adorar, ela só precisa ter uma manifestação externa. Não, senhor, eu sou contido, eu não sou obrigado a sambar. Tem aquele que vai adorar sambanda, é o jeito dele, a singularidade dele, tem que respeitar, mas tem que deixar aquele que é contido, né? Mas por quê? Porque nós somos uma geração que crê com os olhos. Por isso que está cheio de ídolos gospels, está cheio de pregadores que viraram ídolos. Aí nós falamos da idolatria católica, né? Falam do lá que são idólatras, mas a igreja está idólatra também. Tem que tomar muito cuidado. Idolatrar as pessoas. Veja o exemplo dessa mocinha aí que aconteceu, terrível, a história dessa menina que envolvida com droga. Que o namorado carnal dela, que deveria ter sido homem, e falado com um pastor,
buscado a ajuda de um profissional, porque se ela está com problema de dependência química, precisa de ajuda, né? Não expor a vida da menina desse jeito, né? Dos pais que são crentes, os pais dessa menina, o pessoal da Assembleia sabe, conhece. Mas sabe o que é isso? É o mercado gospel, sujo, profano, carnal, imundo, é isso. E muita gente querendo entrar nesse mercado aí, está querendo entrar. Não tem santidade, não tem. Ah, mas quando fulano canta eu me arrepio. Quer se arrepiar? Vai ver a Gaviões lá, a escola de samba passar. Você vai se arrepiar. Vai. Barulho não é sinal, não é evidência de Espírito Santo. A verdadeiramente vive o que prega. Isso é evidência do Espírito Santo. É bom pai, paga a conta em dia. Isso é evidência do Espírito Santo. Não é mentiroso, não fica fornicando, não fica na lascívia. Isso é evidência do Espírito Santo. Briga diariamente contra o pecado. Isso é evidência do Espírito Santo. Não fala mal dos outros, não fica fazendo fofoca. Isso é evidência do Espírito Santo. Não fica dando calote. Isso é evidência do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Isso é evidência. Santidade. Isso é evidência do Espírito Santo. É uma vida santificada. E aí, para a gente fechar, tem muita gente que não sabe, não consegue distinguir a diferença do sagrado e do profano. Justamente por isso, porque está carnal. Carnal demais. Está muito carnal. E aí, não consegue entender que vive num jugo desigual. Isso que eu falei, tudo que eu falei agora, isso é jugo desigual. A gente vê muito, não, eu vou namorar com aquele gatinho, porque eu vou tirar ele do mundo. Conversa mole. Conversa mole. Quer ver? Vem aqui, Cris. Por favor. O que é mais fácil? Eu sou mais forte que a Cris, não sou? Mas o que é mais fácil? Eu conseguir subir a Cris aqui, ou ela me derrubar? Mas ela é mais fraca que eu. O que é mais fácil aqui? Pega. É mais fácil ela me derrubar. Estou brincando. Não é? Isso aqui é só uma analogiazinha. É mais fácil a pessoa do mundo te tirar da igreja do que você trazer ela para a igreja. E você vai trazer alguém para a igreja não é beijando na boca. Não é correspondendo com vestes mundanas, não é correspondendo como um ímpio, falando como um ímpio, não é pichando o templo do Espírito Santo. Eu sou contra a tatuagem, tenho meus argumentos e eu defendo. Se quiser arrumar os seus, a gente vai ficar dias debatendo, não tem problema nenhum. Só que eu nunca ganhei ninguém com tatuagem, nunca. Aí você vê um monte de gente pichando o templo, tá pichando sim. Nunca ganhei ninguém com tatuagem, nunca com camiseta de time, nunca ganhei ninguém. Você quer ganhar alguém para Cristo? Também não é nem no muito falar. É através dos frutos que são verdadeiros, visíveis e palpáveis. As pessoas têm que enxergar Cristo na sua vida. Precisam enxergar o Evangelho se manifestando, se materializando. Através da prática, do seu estilo de vida. Do jeito que você olha, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é evidência. Isso é santidade. Todos os dias. E para a gente fechar aqui, os meios de santificação é pelo sangue de Cristo, óbvio, que é uma posição eterna para nós. Santificação pelo Espírito Santo, que é uma obra interna. Santificação pela palavra de Deus, que são os resultados externos. Mas como que funciona? Quer se santificar? Quando você lê a Bíblia. Quando a Bíblia é crida e quando ela é obedecida. Então eu leio, eu creio e eu obedeço a Bíblia. Obedeço, conheço, tem que conhecer a Bíblia. Conhecer. E a implicação nisso tudo, qual que é? É porque existe muito mais vida numa vida além dessa vida. E são dois caminhos, meus irmãos. Sabe o que é mais triste? Eu não dou destino para a alma de ninguém, isso está errado. Não gosto de falar isso. Mas sabe o que é mais triste? É saber que muita gente na igreja vai para o inferno. E vai. E aí, quando estiver diante de Deus, não é por falta de palavra, não é por falta de ter escutado a palavra. Não se arrependeu, não teve arrependimento, não teve entrega verdadeira. Não teve. Pensa que é fácil? Eu não estou falando de um produto, não.
Quando a gente vai nas igrejas, pede para o pessoal desligar o celular, aí uns falam assim, mas ele está com o celular lá. Você vê, a pessoa fica até querendo debater, né? É para o bem da pessoa. Não, eu fico com o celular porque eu gravo as pregações. A gente sabe que às vezes é polêmico e a gente precisa às vezes se defender. Essa é a verdade. E não é porque é polêmico, porque sou eu. A palavra de Deus, pregar hoje, você é considerado polêmico. Mas olha só. Meios de santificação para a gente ir embora. Mediante a submissão, disciplina divina. Mediante a renúncia ao pecado e seguir a santidade de Deus. Bruno, o que eu faço? Se arrependa nessa noite. Entre em campanha essa noite. Não estou dizendo que eu sou contra a campanha aqui da igreja, nada disso. Eu até entendo, até pela questão da coinonia, da comunhão, de estarmos juntos aqui. Eu entendo isso. Eu entendo também que até isso ajuda a muitos. Ajuda. Mas nós não precisamos de estímulos, precisamos apenas da palavra de Deus. Precisamos apenas do Espírito Santo de Deus. Mas a campanha ela é diária. Não faça de algo místico a igreja. Não faça a igreja como um clube social, como um entretenimento, como um encontro apenas semanal. Não, não faça. Que as nossas diferenças, elas não venham ser um obstáculo. Pelo contrário, lá no céu, não vai ter as crises que nós temos aqui. Não tem essa, sabe? Eu me sinto o patinho feio. Nada disso, meus irmãos. Nada disso. Mas uma coisa a gente precisa compreender. Não estou falando de perfeição e nem de impecabilidade. A santidade plena, ela vai ocorrer um dia. Mas ela vai ocorrer na volta de Jesus Cristo. Quando formos glorificados na sua volta. Vai ocorrer. Mas para que isso ocorra, nós estamos aqui todos os dias, continuamente combatendo o bom combate. E precisamos todos os dias nos santificar. Você quer ser santo? Se santifique. A partir de hoje, coloque o seu coração diante do altar. Coloque, se debruce diante das Escrituras. Viva uma vida santa. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. Para mim, para os que eu amo e para a igreja. Deus abençoe, uma boa noite.